Então, tudo bem. Eh, Hoje estamos aqui, no Alô TV, estamos aqui do lado de uma celebridade, não, de um cara muito bacana, muito legal, que é um conhecido meu de muito tempo, Delúbio Soares. Diz aí, Delúbio, o que que você me diz? Eu quero saber um pouco da sua vida, né, da sua trajetória, onde você nasceu, o que que você fez da vida na infância. Eu conheço o seu irmão também, o Carlinho, né, conheci você também, mas não tinha muito contato. E agora eu quero saber, conhecer um pouco da sua vida. Pois é, primeiro quero agradecer muito esse espaço, a gente ter essa oportunidade de conversar aqui, porque o meu irmão que você conheceu, infelizmente, partiu, deu um câncer e acabou falecendo em 2022. Saudoso Carlos Soares, que todo mundo chamava Carlinho aqui, inclusive teve um supermercado ao lado aqui da casa aqui, muitos anos, era o supermercado do 14. Então deixou muita saudade. Eu nasci em Buriti Alegre, nasci numa fazenda. Meu pai era meieiro e a gente morava numa casa de pau a pique, chão, o cimento do chão era o cupim que batia, ficava, as telhas eram de folha de palmeira, uma palmeira que tem lá chamada Buriti, que foi assim lá em Buriti Alegre, né? Eu fiz o primário lá, o ginásio e vim estudar em Goiânia, né? Em Goiânia foi muito importante, eu vim estudar no Liceu de Goiânia, que era um grande colégio, ainda é um grande colégio. É verdade. Era no liceu quando eu cheguei para estudar, ainda tinha muitos professores que tinham vindo do liceu lá quando o liceu era em Goiás, e transferido para Goiânia. Então fiquei, fiz ali o científico, depois fiz matemática, comecei a lecionar muito cedo, comecei a lecionar em 1974. O primeiro colégio que eu dei aula foi o Ateneu Dom Bosco, depois que era um convênio com o estado, depois um colégio Bandeirante, colégio Dom Abel, Liceu de Goiânia, várias escolas privadas. Substitui vários professores no curso de matemática da Universidade Católica e até na Federal. Fiz mestrado da Federal. Quando eu estava concluindo o mestrado em 79, veio as greves. E aí fiquei mais pro lado das greves, da movimentação de professores, em 79, e Foi aí que surgiu não escrevi a minha tese, que tinha que defender, né. E até o hoje sindicalismo do coração, né? até hoje eu não consegui escrever a tese e acho que não vou fazer. Mas foi um momento muito importante, fazer o mestrado com meus colegas, vários viraram professores da universidade, outros foram para os Estados Unidos estudar computação. Naquela época não tinha esses cursos que tem hoje de megatrônica, essa coisa toda. É verdade. Computação, muita gente foi para os Estados Unidos, e todos eles preferiram a carreira profissional, e eu entrei para a carreira política. Aí, movimento de professores, reconstrução do movimento sindical, depois veio a fundação do PT, depois veio a campanha das diretas, depois veio a Constituinte, Gente, depois lançamos o Lula, depois fomos crescendo, até eleger o presidente Lula em 2022, uma campanha memorável, uma campanha muito bem um feita. terceiro mandato Né. muito bem. Não, em 2002, né, É, 2002, perdão, 2002. 2002. 2002 nós elegemos o presidente Lula, depois sofremos alguns revés, né, que foi o Mensalão, foi a Lava Jato. E aí ficou 20 dos 40 anos, minha vida é o seguinte, hoje eu tenho 70 anos, 70. Eu dediquei da minha vida 40 anos à política nacional, 20 anos de sucesso, muito sucesso até a eleição do presidente Lula, até 2020, 2005. Aí teve a denúncia falsa, mas nós pagamos um preço muito alto por essa denúncia É verdade. e só consegui me livrar de todos os processos e provar minha inocência, tem todas as revistas para vocês conhecerem, a revista, Uhum. Quando a política se vale da justiça, Delúbio Soares, um réu sem crime. Por que que eu fiz questão de fazer essa revista? Que conta a história das últimas sentenças que foram, então, consolidou a minha inocência. Só em dezembro de 2024 eu consegui a elegibilidade. E a partir daí agora
Eu dediquei dos meus 70 anos de vida, 40 anos eu dediquei à política nacional, 40. Agora eu quero dedicar os meus próximos 70 à política. Dobrar, né? Não, mas não Por tem que não, jeito, né? né. Se Deus vai me dar 50, Ou me dar 10 ou 10 20, ou 15 ou 40 ou 70, não importa. eu estou na mão de Deus como sempre. É verdade. Deus é que nos colocou aqui, a hora que ele nos chamar, eu irei de boa gana. Verdade. Que até lá, vou fazer a luta para construir um Brasil solidário, um Brasil sem fome, um Brasil soberano. Então, muito obrigado, Delúbio. Mas a gente volta daqui a pouquinho, tá? A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Olá, estamos aqui de volta, né? Estamos conversando aqui com o Delúbio Soares, né? É um sindicalista muito importante no país e eu queria saber dele. Delúbio, conta um pouquinho da sua trajetória no sindicalismo, porque você surgiu do sindicalismo, né? Você já foi da CUT, né? Eu sei disso, mas conta pra gente como é que foi sua trajetória no sindicalismo. A minha primeira batalha aqui em Goiás foi apoiar a campanha da anistia na época, 75, 76, 77, 78, até conseguir a lei da anistia. Em 78, nós ensaiamos um movimento de professores, mas nós não tivemos sucesso, que a gente chamava Movimento de Valorização do Professor, MVP. E nós vimos que nosso salário estava muito baixo, as condições salariais eram precárias. Naquela época, para você ter ideia, a gente dava 44 horas em sala de aula. Não tinha hora de atividade. O governo, para contratar, gastava um ano, a gente tinha que trabalhar praticamente sem. De graça, né? Depois recebia, mas ficava um ano, a inflação comia o salário Comigo todo. tudo. Era uma inflação muito alta, mas naquele momento nós não tivemos sucesso. Em 79, o MVP, Movimento de Valorização do Professor, associou o Conselho de Professores de Goiás, que estava muito desacreditado, muito debilitado à época, mas o professor Niso-Prego, que era o presidente, o professor Benebide e outros professores que fazia parte da direção, Já existia o CPG. o CPG. O CPG é sucessor da Associação das Professoras Primárias, criada em Goiás em 1959. E o CPG foi sucessão, mas aí teve muita dificuldade. Mas aí nós nos encontramos no Niso-Prego, o Niso-Prego encampou a nossa reivindicação de reunir os professores, debater. Fizemos uma assembleia, uma reunião pequena, no espaço, depois uma reunião boa na catedral. Depois fizemos uma reunião muito grande, convocamos uma assembleia lá na São Judas Tadeu, lá em Campinas, na Vila Coimbra. Setor Coimbra. Aham. E essa assembleia foi muito grande, foi uma assembleia maravilhosa. E decretamos uma greve O contra. sindicato já era lá? Não, o sindicato não existia, tá? Era na cabeça de cada um e na maleta do Niso-Prego, da minha. E aí a gente decretou a greve. Uma greve que não tinha estrutura nenhuma.
no sindicato, o CPG não tinha afiliado, tinha 39 afiliados, ninguém pagava, não tinha contribuição em folha. Esse sindicato que a gente vê hoje, o Sintergo, essa potência, É potência. muito bem organizado pela nossa deputada, que é presidente do PT, a presidente do sindicato, a Bia. Naquela época não tinha nada disso. Aí nós começamos a movimentar, fiz a greve foi 17 dias, um sucesso da greve, negociamos o fim da greve, mas o Ari Valadão era o Ari Valadão que era o governo. Era. Eu não lixava para professor, não Não tava gostava nem aí, né, professor, pro não gostava. professor, né. Aí fomos fazendo as lutas, depois nós fizemos uma grande batalha, uma grande luta, que foi a aposentadoria aos 25 anos. Depois veio a fundação do PT e veio a ideia também de criar uma central sindical, a Central Única dos Trabalhadores. Tivemos a primeira reunião em agosto, uma grande conferência Que em foi a agosto, CUT, né. em agosto de 1981. Fizemos essa reunião lá na Praia Grande, reunimos mais de 5.000 trabalhadores, 5.000 sindicatos e mais de 10.000 trabalhadores. E nós decidimos que os trabalhadores queriam criar uma central sindical. Na época, a ditadura proibia, era proibido. Claro. Mas nós tomamos essa decisão e começamos a criar as Vamos Procutes. feitar tudo, né. Vamos caminhando, do jeito que está, não está bom, precisamos mutar, né. Naquela época era tão difícil que a gente falava: "Não, a reivindicação da Conclats, da fundação da CUT, salário mínimo de $6. E todo mundo achava absurdo. Não pode, não pode. Hoje sabe quanto que é o salário mínimo? R$ 1.621. O dólar está a R$ 5,20 em média. Divide, isso dá mais de $300. Naquela época, falava em salário mínimo de $6 era um absurdo. Era absurdo, é. Os trabalhadores trabalhavam 44 horas, 48 horas. É. Na Constituição reduzimos para 40. Era quase que escravo, né. E agora nós temos essa batalha enorme pelo fim da escala Pelo fim da escala 6 por 1, 6 né. por 1, é isso É, aí. é verdade. De quem entende. É. Isso é muito importante, a nossa luta. Várias conquistas. Aí tivemos a Constituinte, né? Fomos para a Constituinte. Um pouco, o PT tinha só 16 deputados, o MDB tinha mais de 300. Mais de 300 deputados, o PT só com 16. Mas nós fizemos uma mobilização nacional muito grande. Eu tive a oportunidade, naquela época, de coordenar as emendas populares. E a emenda mais importante, a do SUS, a do hoje chama INSS, e na época o trabalhador rural ele não tinha direito à aposentadoria. É verdade, né. E a gente conseguiu que todos os trabalhadores rurais com mais de 60 anos e mulher mais de 55 anos, provou que morou no Morasse na roça, tinha direito à tinha aposentadoria. direito. Isso foi muito importante para o país. Claro. O velho, que as pessoas de idade, que era um encosto na família, como o pessoal chamava, Amava, né. passou a ser ancião, passou a ser autoridade na sua É família, verdade, na sua comunidade. Isso foi muito importante para a classe trabalhadora brasileira. é verdade. A aposentadoria do pessoal do campo. E a Constituinte estabeleceu várias conquistas. E todo dia estão querendo tirar uma conquista da Constituinte. E nós também, um passo importante foi o lançamento da candidatura do companheiro Lula. Ninguém Esse foi um acreditava. dos maiores desafios, né. É um desafio muito grande para a gente. O PT era muito pequeno, tinha 16 deputados e tinha 513 deputados, o PT só tinha 16, né? Quase 500 deputados não concordavam com a candidatura do. Não tinha governador, muito pouco prefeito, e fomos para a Verdade. batalha. É. E fomos ao segundo turno. Se não é as fake news da época, nós tínhamos ganhado a eleição. Naquela época, Mas as fake news impediu eles de ganhar a eleição. Naquela época não chamava fake news, que é um nome moderno. é, é verdade. Que chamava mentira. Mentira. A foca. Mentira, fofoca e fizeram fofoca. É verdade. Então é uma luta que nós levamos muito importante. Luta com muita gente, com os trabalhadores do norte, do sul, trabalhadores rurais, trabalhadores da indústria, do comércio, da educação, servidores públicos. Essa foi uma luta conjunta, a luta que nós aglutinamos muita gente. Na Constituinte, no impeachment do presidente Collor. Foi muito importante a luta pelo presidente Collor, a luta. E As depois, diretas já, diretas já, né? Foi outro passo importante. importante. Porque nem toda luta você consegue a vitória de imediato, mas você planta uma semente. Quem sabe, né, no futuro. Mais à frente, E chegou, né, no futuro. nós lançamos a semente da candidatura do Lula em 1987. 77. Nem tinha convocado eleições aí.
As eleições só foram aprovadas na Constituição. Ainda era ditadura, né? Ditadura brava. Brava. É. Mas nós No conseguimos final, superar. no final, o Nós Figueiredo era o mão de o ferro, né? último, o Figueiredo ficava... E tinha um general chamado Newton Cruz. Newton Cruz. A gente fazia as manifestações aí em Brasília ele com um cavalo branco, ficava dando chicotada, espadada no povo, e vários outros militares. Mas nós conseguimos superar tudo isso. Elegemos, com o tempo elegeu o presidente Lula, que mudou a face do Brasil. É verdade. Né? Quando o presidente Fernando Henrique, 2022, Não, 2002. 2002, o presidente Fernando Henrique entregou, passou a faixa ao Faixa presidente pro Lula, vou pegar o dinheiro sempre do salário mínimo. Em 2022, 2002, perdão, o salário mínimo era $84. $84. Hoje o salário mínimo é mais de $300. Olha só a importância É uma que realidade isso. para os trabalhadores, para a dona de casa, para os frentistas, para o pessoal que trabalha na limpeza urbana e para a aposentadoria. Imagina se a aposentadoria hoje fosse $84. É isso. O BPC, né? O pessoal que recebe pelo BPC, o pessoal que está na LOAS. Como é que seria? Eu ficava passando fome, né, meu? E mesmo assim, essa vida é tão difícil, foi necessário criar programas complementares, como nós temos hoje. Hoje nós temos um programa complementar muito importante, que é o Bolsa Família, baseado na eleição de 2002, que o presidente Lula se elegeu. 2002, de lá para cá, começou a trabalhar Mudança, né? com a sociedade. O Estado tem que cuidar de todos, mas o Estado tem que cuidar dos mais necessitados. O Estado tem que cuidar dos mais necessitados. Por isso, o presidente Lula criou o Bolsa Família, criou o Vale Gás, agora mudou, agora vai incluir todos aqueles que estão no cadastro único, que é o gás do povo. Isso é muito importante. Claro. E mais importante, também tão importante quanto a isso, o presidente Lula criou no PAC o Programa de Casas Populares. O Minha Casa Minha Vida. E é muito importante que cada um tenha a sua casa. E agora, nós vamos começar a defender um projeto para 2027, a partir de 2027, que é aluguel zero. Nenhuma família tem que pagar aluguel no Brasil. Aluguel só será para os imóveis comerciais. Imóvel para moradia, todo mundo terá sua casa própria, só aqueles que não quiserem. Mas todo mundo que quiser, o governo vai financiar para quem ganha um pouco mais e vamos estender o Minha Casa Minha Vida, duplicar o Minha Casa Minha Vida para quem ganha até R$5.000. E outra conquista, agora, desse governo, duas grandes conquistas: imposto de renda, fim de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e redução para quem ganha R$7.000 até R$7.000. E agora, em homenagem às mulheres, agora, dia 8, o presidente Lula, ano passado, com todo o esforço, conseguiu aprovar uma lei muito importante, que é a igualdade salarial entre homens e mulheres para a mesma função. Isso não é só no serviço público, na iniciativa privada. Tudo, né? Todos fazem o mesmo serviço, tem que ter o mesmo salário. E sempre foi uma dificuldade para as mulheres. As mulheres brasileiras ganham 20% a menos. Agora trabalho igual, salário igual, entre homens e mulheres. Isso é muito importante para que as mulheres Isso é uma reparação, né? tenham mais condições É uma reparação. de uma vida melhor, com mais tranquilidade, mais recursos no bolso. No caso de mulher, na bolsa, né? E homem no bolso, né? A Exatamente. mulher é na bolsa. E dá mais recurso para que as pessoas possam viver melhor. E a gente, para cuidar dos filhos, para que os filhos tenham oportunidade de ter uma escolaridade de boa qualidade e entrar na universidade. Inclusive, assim, se vou tocar num assunto de novo, que é sobre a Minha Casa Minha Vida. A Minha Casa Minha Vida está movimentando o mercado imobiliário também, né? Hoje a iniciativa privada tem muitas casas vendendo do Minha Casa Minha Vida, os imóveis, os corretores estão
falando E muito tem uma bem. palavra que eu gosto muito, ciranda, cirandou, né. A ciranda do movimento da casa própria, da Minha Casa Minha Vida, movimenta a economia. É verdade. Todo mundo gira, então todo mundo tá no jogo. Tá. Quem está no jogo? O dono do loteamento, o dono do material de construção, a loja de material de construção, o pedreiro, tem o pedreiro, o pessoal que faz a fiação, o pessoal que faz isso, faz aquilo outro. É, E o mais beneficiado, aquelas pessoas que têm baixa renda. é verdade. As pessoas de baixa renda têm que ter proteção social. Mas a proteção social mais importante das pessoas, ela tem sua casa própria, as suas crianças, cuidar bem da Dignidade, né? saúde, vacinação, etc. E boa escola. Nós vamos apresentar um projeto, eu vou apresentar um projeto a partir de 2027 do Congresso Nacional da Federalização da Educação, que eu quero explicar daqui a pouco sobre isso. É muito importante que todas as crianças tenham a mesma oportunidade. Todos os adolescentes têm as mesmas oportunidades, seja de classe média ou de pessoas de baixa De renda. baixa renda. Todo jovem no Brasil precisa ter a mesma oportunidade. Claro. As oportunidades é que faz a diferença. As oportunidades que vai fazer o Brasil É o crescimento sair de um país em desenvolvimento para país países desenvolvidos. É Porque isso todos mesmo. acham bonitinho, falar, não, eu fui na França, achei muito bom na França. Vai nos Estados Unidos, adoro os Estados Unidos. Mas não é um país desenvolvido. Nós aqui somos um país em desenvolvimento. Nós já saímos do patamar de um país subdesenvolvido para um país em desenvolvimento. Ainda falta muito. Enquanto tiver uma pessoa sem casa no Brasil, nós não chegamos a um país desenvolvido. É verdade. Enquanto tiver uma criança que não tem curso, um jovem que não tem curso superior, estamos atrasados em relação ao mundo. É verdade. Nós precisamos de tecnologia. Todo mundo tem celular no Brasil, todo mundo tem televisão. Tem. Mas para fazer uma televisão, os componentes nós temos que importar. Tudo. Aqui, fora, né? aqui em Anápolis, tem o maior polo farmoquímico. Polo de Mas a gente vai falar nisso daqui a pouquinho. tudo tá bom? bem? Muito obrigado. A gente encerra agora para os comerciais e daqui a pouquinho a gente volta. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Então, pessoal, estamos aqui de volta, do lado aqui do Delúbio Soares, e a gente estava conversando sobre o interior, né? Ele estava falando sobre Anápolis. Vamos voltar nesse assunto, Delúbio, sobre a indústria, né, de Goiás, se você tem alguma proposta para isso, você entendeu? Vamos, conta aí para gente. Sabe o que eu quero dizer para você? É o seguinte: a indústria hoje em Goiás, ela passa por duas dificuldades. A indústria brasileira. Primeiro, nós temos um grau de importação muito grande de alguns produtos. Obviamente, a nossa balança comercial é positiva, porque nós exportamos muito minério, Mais do que petróleo. isso que é A importante. maioria das pessoas não sabe que o Brasil exporta petróleo. O Brasil, com pré-sal, com o desenvolvimento da Petrobras,
ele passou a ser autossuficiente e tem uma Uma explora reserva pra- mais petróleo do que a necessidade do Brasil. Exportamos petróleo, exportamos grãos, exportamos minério e vários produtos industrializados também, produtos de pouca tecnologia. A gente exporta aço, importa alumínio, exporta alguns caminhões, mas nós importamos inteligência, tecnologia. É verdade. Nós não produzimos aqui, porque para produzir tecnologia você tem que ter anos e anos de estudos. É. A escolaridade do Brasil ainda é pequena. E o que é que nós temos que Tem fazer? muito cientista ainda, Estava né, dando um exemplo aqui do polo farmacêutico, aqui de Anápolis. de Anápolis. É um polo muito importante para o Estado, mas acaba os princípios ativos e vários insumos. São tudo importado, né? Nós temos uma matéria-prima, exportamos matéria-prima. A Índia, que é o maior Manufatura. produtor, e a China, que é outro gigante, processa e manda para cá como princípio ativo. Manda para cá. Paga como muito mais princípio. caro com isso, né? Aí nós vemos que nós aqui, esse polo maravilhoso que tem em Anápolis, tantas indústrias famosas que tem ali, que tem propaganda no Brasil inteiro, acaba embalando os produtos. É. Né? Então, por que Só que embalando. nós precisamos aqui no Brasil? Produzir, ter ciência e tecnologia para explorar as riquezas brasileiras. As riquezas brasileiras não podem ser vendidas para fora in natura. Grão de soja, a proteína animal, frango, É um exemplo, pequenos né? animais, carne bovina, suíno. A gente exporta as peças. É necessário processar a carne, processar os grãos e vender os produtos acabados. Porque isso gera emprego no Brasil, Também, né? gera riqueza, Verdade. aumenta as riquezas. Então, nós aqui já fizemos muita coisa. O Brasil hoje, na produção animal, tanto para o bovino como a frangos e aves, O né? próprio peixe também, O né? Brasil hoje é um dos países que mais desenvolveu na produção de aves. Né? Nós É. matamos já o frango pronto com menos de 30 dias. Lá na minha cidade, eu ajudei a levar um frigorífico da antiga Sadia para lá, mata 200 mil frangos por dia. Não fica um no Brasil. Tudo é exportado para a Arábia Saudita. E que eu quero dizer mais. A Arábia Saudita quer o dobro daqueles franguinhos que produz na Buriti. Tem que explorar, então, A né? BR Food quer fazer. Mas sabe por que não faz? Já tem 6 meses que a BR Food de Buriti está lutando para dobrar a energia. A energia. A energia, só a energia. Não tem energia, não tem jeito de funcionar as granjas, porque os petites, eles não gostam de dormir. É verdade. Eles dormir, tem que ter luz o tempo todo, Tem luz o ter- tempo inteiro, né? tem que ter a bomba para gastar energia para tirar a água dos poços, para filtrar a água, para cuidar do Para resíduo, renovar. pra renovar e não tem energia. É. E a Equatorial não providencia. O governo estadual silencia. Esse governo do Ronaldo Caiado não se preocupa com o futuro de Goiás. Não tem energia para trocar as indústrias. Novas indústrias em Goiás está parada. Em Goiânia mesmo, nos grandes prédios, tem queda de energia, aí você tem que desligar os computadores, desligar. No prédio que eu alugo, meu escritório é a mesma Meu coisa. apartamento é assim. Isso é um A energia tá muito absurdo. ruim. Está A sobrando. Equatorial não foi uma boa escolha, né? Tem 15% de excesso de energia no Brasil. Tem a produção, tem a transmissão e tem a distribuição. Até a transmissão, tudo ok. Claro. Mas na distribuição tem que ampliar os fios de distribuição, os transformadores. E a Equatorial tomou uma decisão que só vai fazer isso daqui a 3, 4 anos. O mundo inteiro já está no ótico, né? E o Brasil Para você ter uma ideia, não chegou no outro cabote. dia eu fui numa cidade chamada Cristalina. Conhece Cristalina? Conheço. É a cidade do pivô na América Latina. E o que está acontecendo? Não tem energia para trocar os pivôs. E não pode E rodar os pivôs. a Semart, a Secretaria de Meio Ambiente, não dá as licenças. O que o pessoal de Cristalina está fazendo? Atravessando a fronteira na Bahia. Vindo para Bahia. Tem a licença imediata e tem energia. Por que não tem em Goiás? Porque a Equatorial não quer. Essa polícia, o governador
não sei qual a razão, sem emprego para alguém, se alguém que está lá advogando para essa Equatorial, mas não tem produção de energia suficiente para atender a indústria goiana. Eu fui aqui numa cidade bem pertinho de Goiânia, chamada Mundo Novo, Conheço lá também. lá perto, entre Mozarlândia e São Miguel do Araguaia. Lá o pessoal quer mudar a matriz, ou a matriz bovina, mas para ampliar a matriz bovina, eles querem fazer pivô para atender aquela... Lá é o lugar que mais tem confinamento. Para pastagem, né? Tem um confinamento de 70 mil bois numa região e outro ao lado de 80 mil cabeças de gado. Então, para isso, gasta muita ração. Então, se produzir a ração lá ao lado, fica mais fácil. Mais fácil, é verdade. Não tem transporte, essa coisa toda faz a... Mas não tem jeito de fazer, porque só daqui a 5 anos que a Equatorial está falando que vai disponibilizar energia. Então, o que acontece? E o governador não toma providência. Aí, lá em Cristalina, a pessoa me falou esse negócio, o Delo me explica. Na Bahia, 20 anos governado pelo PT, que é contra o agro. Você está falando. O PT não é contra o agro, pelo contrário. E aqui o governador de Goiás é do agro e não deixa ele expandir. Você pergunta para o governador, pergunta para os puxa-saco desse governador, por que não faz aqui? Pergunta por que não tinha revogado a taxa ainda do agro. Né? Por que tem a taxa do agro? Pergunta para ele, não é para mim, não. O governo da Bahia está fazendo as coisas que precisam ser feitas para aumentar a produção do Brasil, gerar emprego, gerar renda, melhorar as condições de vida da população brasileira. Isso que está acontecendo. E aqui em Goiás, lamentavelmente, o problema da energia é grave. Aqui em Anápolis também, eu fui lá, o pessoal quer aumentar mais uma indústria, trazer uma indústria de carro para Anápolis, não tem. A Equatorial não fornece energia. Sem energia não tem jeito, não tem novas indústrias. Aí vai ficar no mesmo, girando. É a mola, Igual né? caranguejo. É a mola. Nós aqui não A conhecemos indústria, pra caranguejo. tudo, né? Mas caranguejo todo mundo sabe, anda de lado. Anda para Nós trás. temos que andar para frente. Goiás é um estado rico. Goiás tem que melhorar a sua gestão. Gestão para os goianos e não para o pessoal de fora e proteger empresas que aqui estão, mas não conseguem atender aquilo para que foi designada a sua concessão. Vamos falar um pouquinho também de meio ambiente. Você tem alguma proposta para meio ambiente? A ecologia, nós vimos agora a Eco lá realizada em Belém. Nós temos que cuidar, as coisas mais importantes é cuidar dos nossos biomas, né? Claro, cuidar da nossa flora e da nossa fauna. Porque hoje os políticos, nós tivemos um governo anterior, um governo que não quis passar a faixa para o presidente Lula, o governo que não quis comprar a vacina, achavam que podia desmatar, que podia fazer isso, podia fazer aquilo outro, vender madeira ilegal para os Estados Unidos, tanto um ex-ministro está sofrendo processo. Então nós temos que preservar a natureza. Porque sem a natureza nós vimos as chuvas. Esse final de semana eu tinha várias atividades no interior, mas as pessoas ficaram com medo da chuva. Fala, Mas- vamos suspender porque está Tá dando perigoso mesmo, tá tendo muita enchente. É. Tá Tá tendo tendo tromba d'água que não existia isso há Então, 10 anos atrás. Nós temos que observar e a gente não pode brigar com a natureza. A natureza é sábia. É. Quando você não convive harmonicamente com a natureza, ela pune você. Isso que está acontecendo em Minas Gerais, isso que aconteceu em Petrópolis, em Teresópolis, né? No Rio Aconteceu no Rio Grande do Sul. também, né? Lembra do Rio Grande do Sul? É. Onde muita gente perdeu as suas propriedades, muita gente morreu, aquela alagação imensa. Por causa Acontece também na Europa e acontece nos Estados Unidos. Outro dia, 1 ano atrás, 2 anos atrás, as pessoas que sabem cuidar do cerrado foram convocadas para ir para o Canadá apagar o fogo lá. O pessoal aqui verdade. de Cavalcante, está lembrado disso? É verdade. Quero parabenizar os bombeiros civis, É. os voluntários de Cavalcante, Que foram ajudar lá. foram ajudar lá no Canadá, um país Tá no super Canadá, rico. né? País super rico. É. Né? Então, a nossa experiência... E é assim que tem que acontecer mesmo. Tem um problema de
desastres da natureza existe um lugar, todos nós temos que ser solidários. Temos. A solidariedade é a coisa mais importante para as pessoas, para um povo, né? A solidariedade vai desde a doação de sangue, do entendimento, a solidariedade com as pessoas que estão doentes, solidariedade com o desastre natural. A pessoa, por uma razão ou outra, perde sua casa. É necessário ter uma solidariedade para que a pessoa tenha condições de recuperar a sua vida e ter uma caminhada digna. Então, nós devemos observar. Isso é qualidade de vida, né? É fundamental ter cuidado com a natureza, cuidado com as nossas florestas, com os nossos biomas. É necessário cuidar do cerrado. Se não tivesse esses movimentos que nós temos feito, da Embrapa e de vários ecologistas em Goiás, daqui a 20 anos o pessoal não ia conhecer o piquê. É verdade. Imagina Goiânia sem piquê? Não tem jeito, não tem jeito. Agora já tem floresta de piquê. É verdade. Gente plantando Tem piquê. o piqui até sem caroço agora, né? Gente plantando piquê. Aí você não não tem só Embrapa, piquê, hein? e o cajuzinho. E o cajuzinho, Imagina, aquelas do Goiás velho. Então essas coisas tudo têm que ser preservadas. Tem, é O verdade. desenvolvimento é importante, a produção de grãos é importante, a criação de animais de grande porte, tanto gado como suíno, é muito gado bovino, suíno, e a produção de frangos, né? Não tem, hoje é difícil ter já galinha caipira, né? Não, Muito pouco. muito pouco, é. Nós Você tem que criar, né? Nós temos que preservar os nossos rios para que os peixes naturais continuem existindo, para que os animais que viviam entre nós antes da gente chegar aqui, e que eles existem, Continua existindo, todo mundo para acha preservar, é né? engraçado. O tatu, o bicho preguiça, todo mundo acha A engraçado onça. o tamanduá. O tamanduá. Eu não tenho medo de onça. É. Não tenho medo de onça na TV. Eu acho mais engraçadinho na TV. É bonito, né? A onça pintada, aquela É verdade. desse tamanho assim, ó. É, Aquela unha enorme. É. Eu não tenho medo, na TV. é. Eu não conheço uma pessoa que não tenha medo de onça, a não ser que tem uns caras que são tão exagerados na contagem de anedota. É anedota, é Diz que mentira. mama em onça, é tão bravo que ele mama em onça parida e a onça não arranha ele. Eu nunca vi. Eu acho que nem no IA, que nós falamos aqui um pouco de tecnologia, tem muita gente que cria várias peças no IA, Mas essa não tem, né? na inteligência artificial. Mas na realidade não aconselho ninguém a essa experiência. Mamar em onça parida. O bicho é perigoso. Isso é mentira. É mentira? Oi, Ferreira. Não, a gente volta daqui um pouquinho, né? Para falar mais um pouco com o Delúbio Soares aqui. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos
Valinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Então, estamos de volta aqui com o Delúbio Soares. Vamos conversar mais um pouquinho com ele aqui, nesse terceiro bloco. Não esqueçam dos patrocínios aí, né? Eu estou pedindo aí, mas a gente tem que vender para poder pagar a Alô TV aqui, viu? Então, como é que é, Delúbio? Conta pra gente ali. Eu quero saber umas propostas principais que você tem para o estado de Goiás. Eu acho que nós temos que... A primeira proposta que eu tenho, as pessoas... Delúbio Soares, você vai ser candidato? Não, eu sou pré-candidato. Só serei candidato se meu partido aprovar. Isso será feito na convenção de julho. Só depois da convenção. Depois da convenção eu sou candidato. Agora eu sou pré-candidato. O objetivo da minha candidatura é muito simples. Primeiro é ajudar o presidente Lula a se eleger. Ser reeleito. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, eleição do presidente Lula no primeiro turno. O terceiro, eleição do presidente Lula. Eu quero contribuir para a eleição do presidente Lula. Porque se eu sou candidato, eu agrego mais pessoas nesse debate. Em cada um que a gente agrega, já é importante. Agora, eu vou apresentar, assim que for eleito, se Deus quiser, e eu quero contar com o apoio para a gente trabalhar nessa direção. A eleição é só eu e o povo da campanha. Mas o que eu quero fazer? Primeiro, nós temos que reconstituir o Fundo Soberano. O Fundo Soberano ele deve ser o fundo dos royalties do petróleo. Esse Fundo Soberano, em todos os países que criaram, a Noruega, o Japão, os Emirados Árabes, todos os países que evoluíram, criaram um fundo soberano, esse fundo dedicado à educação e tecnologia. Tá. Porque o mundo hoje precisa de três coisas. Alimento. Dois, subsolo. Minério, biomas, água tratada, petróleo. Hoje está vendo o debate de terras raras. É muito importante esse debate. O royalties dos minérios deve ir para um fundo soberano que vai financiar a educação e a tecnologia brasileira. Para que a gente possa ter uma boa tecnologia de médio e longo prazo, é necessário fazer um investimento maciço agora na educação básica. A educação básica hoje constitui educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio. Essa educação básica ela precisa ser de tempo integral. Tempo integral. Equipamentos de boa qualidade. Todo aluno precisa ter um computador. Todo aluno precisa ter um computador. É verdade. Por tecnologia na sala de aula. Todos os prédios devem ser modernos. No máximo 15 alunos na educação infantil por sala. E na educação normal, no máximo 30 alunos. E os professores precisam ter um salário correto, digno, igual os professores do IF hoje. Como não fazer isso? Isso é absurdo, é muito caro. Não é caro, é investimento na educação. E para isso, no Fundo Soberano, vai garantir a educação do ensino infantil, tudo por conta do Fundo As Soberano. principais propostas é essa A proposta para o país, para o país de desenvolvimento. o país chegar a um país desenvolvido. Aí o Fundo Soberano vai bancar a educação infantil. O Fundo Soberano vai bancar a educação do ensino médio. Então, a educação infantil, o ensino médio é tudo por conta do governo federal, que deterá o controle do Fundo Soberano. Ficará a prefeitura somente o Fundamental 1, ou seja, o antigo primário, com as mesmas condições. Salário dos trabalhadores de educação igual do IEF, tempo integral, uniforme, transporte, mas não ficava a criança fora da escola. É verdade. E a mesma coisa, o Estado que hoje cuida do antigo ginásio do segundo grau vai cuidar só do antigo ginásio, chamado Fundamental 2 hoje. Fundamental 2. Então isso é uma proposta
que eu estou fazendo. Outra sugestão que eu estou fazendo, que eu quero debater nesse movimento que nós estamos fazendo, e vou botar no programa do presidente Lula, que é aluguel zero. Ninguém pagar aluguel nesse país. Até R$ 5.000, que é a faixa da isenção de imposto de renda, fazer todas as pessoas que ganham até R$ 5.000 ter uma casa no programa Minha Casa Minha Vida. De pagar aluguel. Minha Casa Minha Vida. Aquelas pessoas que ganham um pouco mais, que estão no aluguel, o governo vai financiar uma propriedade para ela comprar, igualzinho ela paga do aluguel. Ela mora numa casa de 150 metros quadrados. Vai financiar uma casa de 150 metros quadrados, equivalente naquele bairro, o próprio comprar. E aí vai ficar 3 anos sem pagar, 3 anos de carência. E depois fatia, conforme for a renda, 50% do que ele pagava. Ou conforme for a renda, até 30%. Em 10, 15 anos, pagando corretamente, ele fica com a propriedade. Isso tem que ser feito agora, para que a renda da população, da classe média, aumente. É importante que a gente tenha aluguel zero. E tem propostas gerais que eu concordo muito, né? Que é a proposta do tarifa zero também. Importante que mudamos o nosso sistema de transporte, tem uma nova matriz de transporte. Nós temos que ter metrô das grandes cidades. Goiânia passou da hora de ter metrô. Passou da hora de ter um trem de alta velocidade entre Goiânia e Brasília. É verdade. Entre Brasília e São Paulo. É. Entre Brasília e Belo Horizonte. É. De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. É. Por que A gente é carente demais. as pessoas vão aqui na França achar bonito andar de TGV? Vai no Japão achar uma graça. Trem de alta velocidade chamado trem-bala. Trem-bala. Isso é importante, trem-bala. Trem-bala, é verdade. Todo tem mundo que ser. conhece. Mas aqui no Brasil não tem 1 quilômetro. Nós temos que criar uma nova matriz de transporte. Não pode ter estrada de caminhão na rua Pode não. e nas estradas. Quanto mais acidente, quanto mais caminhão, mais E acidente. eu quero parabenizar aqui publicamente o presidente Lula, que resolveu fazer a duplicação da BR-153, que era chamada BR da Morte. Da morte, é verdade. Mas será a BR da Vida com a duplicação. Lembra quando daqui a Brasília não tinha duplicação? Quantas pessoas... Eu perdi 5 amigos meus Perdi amigo nas 7 curvas. nas 7 curvas, é verdade. Então, foi muito importante a duplicação, foi no nosso governo. Foi importante que o presidente Lula fez para concluir as obras paradas, né? Concluir os hospitais, concluir as UPAs, os IF que estavam parados. Então, é necessário que o governo tenha um planejamento. Por isso, nós precisamos de ter uma força-tarefa, num bom programa. O presidente Lula precisa ter, no próximo governo, se a população assim... Por isso que a gente precisa de eleger deputados federais. Precisa ter uma bancada de pessoas que tenham a coragem de lutar, não por sua sobrevivência, mas lutar junto com o povo brasileiro, para ter uma nova matriz de transporte. Nós já falamos da energia, uma nova matriz energética. Por que não tem em cada casa em Goiânia energia solar. Ou eólica também. Porque a eólica aqui em Goiânia é mais difícil, mas a energia solar aqui, se tivesse na casa toda, produzia energia Tem uma economia. por Todo todas mundo ia ter uma economia, né? Tem uma economia muito grande. É verdade. Em 3 anos, o investimento, para isso tudo tem que ser financiado também pelo governo. O É. governo não é financiar, é o governo dar oportunidade à população de reduzir as suas despesas diárias. Então, você hoje, uma pessoa de classe média paga R$ 800 de energia. Quem tem 2 freezers, tem ar-condicionado, essa coisa toda. É. E É com a caro energia, demais, com a energia mas solar vai pagar R$ 50. Ó, Quanto que economiza? é muito. É fundamental que o Brasil olhe para a classe média, para os trabalhadores, para aqueles mais necessitados. Nós não podemos ter ninguém no Brasil passando fome. É verdade. Fome zero. Né? Esse é o meu sonho. Um A país sem proposta do fome. presidente Lula. Um Brasil sem fome. Um Brasil solidário. Um Brasil soberano. Para que possa enfrentar o que está É acontecendo. importante ter saído até do mapa da fome de novo, né? Porque tinha Nós só do voltado. mapa da fome, nós saímos do mapa da fome e agora nós estamos enfrentando uma coisa muito importante, que o Brasil não abre mão, que é a soberania do país
soberania da América Latina. Principalmente, né? Não podemos aceitar invasão na América Latina. Não podemos aceitar ocupação, como está tentando fazer no Iraque. Por que que o presidente dos Estados Unidos invadiu 2 países? Porque Venezuela e o Irã. Irã. Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Ele tá pensando só no petróleo, né? O Irã é a segunda reserva. Não, a segunda, não, a terceira. Primeira é a Venezuela, segunda a Arábia, terceira o Israel. Mas tá Tá ali pertinho. Por quê? Por que que quer destituir o governo Irã? Manda bomba para matar criança. Não, só uma bomba matou 80 crianças. 80 meninos. Então é necessário que a gente lute pela paz. A luta pela paz interessa Pela soberania, né? a classe trabalhadora. Que quem morre não é filho de rico. Em toda guerra, quem vai para a guerra é filho de pobre. Você que tem uma experiência, você já tem mais de 50 anos de idade. Você conhece algum filho de milionário que serviu o exército? Não. Desde Quando o Brasil quando eu mandou, fui para servir o exército, quando o Brasil, corretamente naquele momento, entrou na Segunda Guerra Mundial, convocou 25 mil pessoas. Não tinha um filho de rico, só filho da classe trabalhadora, para enfrentar os nazistas. Então a guerra é só para matar filhos da classe trabalhadora e para os grandes negociar os seus acordos. é verdade. Então é necessário que a gente tenha paz. A paz é fundamental para que a gente possa ter uma vida digna, construir as nossas famílias. Que nenhuma pessoa, qualquer que seja a família de qualquer país, não quer que seu filho vá para a guerra. Para não ter guerra, nós temos que lutar pela paz. Lutar todo dia. Evitar exagero. Né? Diminuir. Hoje, nós temos 2 coisas no Brasil. Tem um tal de fake news. Que gera ódio nas Mentira pessoas. toda, né? As pessoas ficam mentindo quando estão fazendo fake news. Mas eu sou muito crente no dia a dia nosso. Sócrates, aquele filósofo, o maior filósofo que nós tivemos no Oriente, no Ocidente, o Sócrates dizia, no dia que foi tomar a cicuta, o pessoal perguntou para ele. Falou, olha, eu vou tomar fui condenado, vou cumprir a sentença. Mas eu quero dizer a vocês que a mentira que levou à minha condenação, não vive o suficiente para envelhecer. Gastou 1000 anos. Hoje todo mundo sabe que foi uma armação contra o chão. E essa condenação à morte por tomar o veneno de cicuta. Então é importante que a gente tenha clareza do seguinte: a mentira não vive o suficiente para envelhecer. E aqui no Brasil, minha mãe me ensinou, analfabeta, me ensinou o seguinte: filho, não minta, que mentira tem perna curta. Perna curta, né? Essas mentiras que estão aí colocando, o chamado fake news, nome moderno, nome surgiu, né? E aí, o que acontece? Uma parte do judiciário usa os fake news Também, para né? condenar, Para condenar, é verdade. chamada lawfare, né? É. A perseguição chama lawfare hoje, né? Que é a O nome mais bonito, né? não mais bonito, mas a perseguição é a mesma. É a mesma. Para impedir que a classe trabalhadora assuma o controle. Cresça. E a classe trabalhadora não pode crescer. Não pode. Porque ainda tem muita gente, para encerrar esse capítulo, né? Muita gente que acha que filho de pobre tem que continuar pobre. Filho de lavadeira tem que ser lavadeira. Filho de frentista tem que ser frentista. Filho de metalúrgico tem que ser metalúrgico. Nós não podemos concordar com isso. Tem que A mudar. classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora podem virar médico, Médico. dentista, engenheiro, cientista, o que quiser fazer. Como se diz, esse daí é um sonho seu como político. Claro. Por que que eu sou uma pessoa animada com o Brasil? Brasil, eu acho muito importante o que nós estamos fazendo no Brasil, da minha geração e a geração anterior à minha. Porque quando eu nasci, em 1955, não tenho vergonha da minha idade, naquela época, sabe quantos anos vivia o brasileiro? 35 anos, A 40 anos. expectativa de vida era 48 anos. 40. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é 76.
Eu sou muito Cresceu otimista demais. que a luta da classe trabalhadora brasileira, nós estamos evoluindo. E tenho por exemplo, as mulheres. Já falei aqui da importância da luta das mulheres brasileiras. Mas em 1961, até 61, uma mulher para votar, ela tinha que pedir autorização ao marido. Uma mulher para trabalhar fora, para ter carteira assinada, ela tinha que pedir autorização ao marido. E hoje nós já temos trabalho igual, salário igual. E hoje nós estamos lutando, a classe trabalhadora como tudo, para aprovar o fim da escala 6x1. Ou seja, o trabalhador trabalhar no máximo 5 dias por semana. Mas 5 dias por semana com 8 horas. Tem gente que fala, não, vai trabalhar 5 dias por semana com 12 horas. Na Argentina não está fazendo isso, fica mentindo que outros países fazem. Nós não aceitamos. Tem que ser 8 horas, 5 dias, no máximo 5 dias por semana. A partir daí pode ter as negociações entre sindicatos, empregados e trabalhadores e empregadores, para reduzir, pode ser 36, 38, 40, 33, mas não pode passar de 40 horas. A pessoa precisa ter descanso, precisa ter capacidade e tempo para melhorar a sua atividade profissional. Porque se você trabalha 24 horas, você vai só repetir o que você sabe fazer. Você tem que inovar. Cada trabalhador sabe melhorar a sua máquina. Cada trabalhador tem mais capacidade de melhorar a sua produção. Seja em época de novas tecnologias, como nós estamos vivendo, em época de IA, não tem sentido um trabalhador ficar 8 horas, 6 dias por semana dentro da Principalmente que fábrica. pode também trabalhar por home office. Pode trabalhar por home office, mas o fundamental é que a pessoa tenha tempo para refletir sobre a sua ação, para ficar com a família, ficar com os filhos, ficar com os netos, os filhos ficar com os pais. Porque se você trabalha 8 horas, você não tem tempo de ver seu filho. É Você verdade. não vê seu filho crescer, você não curte seu neto. Nós que já temos uma idade já de neto, né? É o nosso sonho é 60 mais, ter a oportunidade de ficar com os netos. Mas a É. gente não tem essa oportunidade pela carga. como é que trabalho fica, né? Então, essa luta do 6x1 é uma luta de todos. Todos e todas. Não só para melhorar a vida do trabalhador, para aumentar a produção. Todos os lugares que reduziu o jornal de trabalho, melhorou a Tem produção. uma proposta que já fala isso, né? Que vai dar mais emprego ainda, né? Gera mais emprego e o melhor, que o problema do trabalho é você melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a condição de emprego, melhorar o salário. É fundamental melhorar. O salário no Brasil ainda é baixo. Já foi muito mais baixo. Eu falei o exemplo do salário mínimo várias vezes. O salário mínimo no Brasil ainda é baixo. Mas comparando a 20 anos atrás, 25 anos atrás, era $84. Hoje é mais demais a conta, né? Não subiu o suficiente. Claro. Subiu Mas bastante, subiu bastante. mas não o suficiente. Por que o trabalhador até o ano passado pagava imposto sobre R$5.000? E o presidente Lula está falando isso tem 3 anos para acabar com isso. Só agora conseguiu aprovar. É verdade. O Congresso precisa da sua parte. E o Congresso fica a favor dos Deputados federais. O Congresso fica a favor das MECs e dos bilionários. É necessário que a gente mude esse quadro. Não tem nada contra as pessoas que gostam de jogar, que as pessoas têm isso, têm aquilo, outro, não tem nenhum problema. Mas não pode mandar no país. O país tem que ser para todos e por todos. Então tá certo, nós estamos aqui do lado do Delúbio Soares, a gente teve uma conversa muito legal com ele aqui, e a gente agora está encerrando. Muito obrigado, o Alô TV, muito obrigado ao Leno Silva e aos patrocinadores. Delúbio, você quer falar mais alguma coisinha? Eu quero agradecer essa oportunidade de vir aqui com esse programa tão animado, tão alegre. E vamos continuar com fé em Deus, né? E a gente saber trabalhar, ter inteligência e lutar por 2 coisas. Lutar pela paz, no Brasil e no mundo. E a outra coisa, para lutar por um Brasil sem fome, um Brasil solidário e um Brasil soberano. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Delúbio. Muito obrigado.